seletivo, a partir da implementação curricular, em que esses espaços tornaram-se um momento privilegiado para discussão sobre as práticas de ensino, a educação como prática social e também para se discutir aquilo que é relevante para aquela comunidade. Então, quanto mais esse espaço de formação docente for cada vez mais qualificado, mais ele reverbera na aprendizagem dos alunos. Então, esse é como um paradigma central desse espaço, João. E importante também destacarmos que ter esse espaço, né, mas como você mencionou, é uma conquista, né? Nós, professores, eu lembro em sala de aula, quantas vezes nós sempre solicitamos que a ATPC, na época, a HTPC, fosse um pouco mais voltada para a formação, né, para troca de boas práticas e até mesmo para tirar algumas dúvidas, poder aprender com o colega. Então, nós sabemos também que as pesquisas mostram, né, nós temos aí, eu sempre cito o Novo, a própria Bernadette Gatti sempre colocam, né, que esse espaço ele precisa ser conquistado, né, ele já existe institucionalmente, né, a SEDUC esse ano, com a disponibilização de algumas sugestões de pautas, vem colaborando muito para que esse espaço realmente seja utilizado para a formação, e nós contamos muito com as nossas regionais, com as nossas escolas, para que esse espaço realmente seja um espaço de formação e que essa conquista permita essa qualificação que você mencionou e que com certeza vai refletir na aprendizagem dos nossos estudantes. Nós temos agora um depoimento que nós vamos passar aqui para vocês assistirem, que é do professor Bruno. Ele participou aqui do processo de seleção COPED-EFAP para trabalhar aqui na SEDUC conosco, e ele também teve a oportunidade de participar do processo de seleção para o Centro de Mídias, né? Lembrando que o Centro de Mídias sempre foi um projeto defendido pelo nosso secretário, né, por todos nós, e esse período de isolamento social, com certeza, foi um período que o Centro de Mídias apareceu para ajudar em muitos aspectos, e eu acho que é interessante a gente ouvir um pouquinho também a palavra de um professor, né, que esteve em sala de aula recentemente, que veio aqui trabalhar conosco e que também está atuando no Centro de Mídias. Então a gente vai dar uma olhadinha nesse depoimento, tá bom, Márcia? Oi, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. O meu nome é Bruno, eu sou professor da Rede Pública do Estado de São Paulo há 15 anos, pela Diretoria de Ensino de Bragança Paulista. Bom, eu estou aqui para falar um pouco da minha experiência a partir de dezembro do ano passado. Em 2019, eu estava atuando numa unidade do Programa de Ensino Integral, no município de Atibaia. E no final do ano, eu recebi um e-mail que falava sobre o processo seletivo, que era o Banco de Talentos da EFAP-COPED. Daí eu resolvi me inscrever. Eu queria me desenvolver profissionalmente, acho que nada diferente do que todos nós, professores da rede, buscamos, né? Principalmente nos dias de hoje, né? E também estava a fim de compartilhar todas as experiências que eu tive ao longo desses anos, né? E isso me pareceu uma ótima oportunidade. E agora eu integro o grupo de formadores da área de ciência da natureza lá na EFAP, e uma das atividades que nós temos lá é a elaboração das pautas formativas nessa área, né? Para os ATPCs. Esse cuidado de selecionar os profissionais de dentro das escolas, da sala de aula, demonstra um esforço da SEDUC em aprender com a rede e também ensinar com a rede. Eu considero isso importante. Temos profissionais excelentes, com experiências maravilhosas e dispostos a compartilharem, né? Compartilhar essas experiências. Daí, com todas essas adversidades da pandemia, a SEDUC consolidou, né, o Centro de Mídias e, mais uma vez, buscou os seus talentos dentro da própria rede.
Então, e daí, é isso aí, eu fiz esse processo seletivo também, junto com outros professores, uns com mais, outros com menos experiência em gravação, mas todos eles com muita vontade e aulas maravilhosas. E nesse processo, a gente teve formação específica para esse tipo de atuação, desde como se posicionar diante das câmeras, até a elaboração do conteúdo e a moderação das interações com os estudantes. O mais interessante disso, como formador e agora atuando também no Centro de Mídias, é estar interagindo diretamente com os estudantes e também com os professores, porque não é uma teleaula, mas uma interação através de um recurso digital. Isso gera novas ideias nos dois sentidos, tanto para nós quanto para os professores e também para os alunos, né? Então a gente consegue perceber que o Centro de Mídia também é um espaço de formação, tá? Então é isso aí a minha história, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito bacana ouvir um professor da nossa rede, né, comentando um pouco sobre a trajetória dele, né, e a participação dele como formador, contribuindo aqui com a nossa equipe da IFAP, ele e tantos outros professores e professoras que estão aqui conosco, contribuindo com o trabalho de formação e também com o trabalho do Centro de Mídias. Então, como eu mencionei, nós temos toda uma equipe trabalhando aí com a seleção de profissionais da rede para atuarem no Centro de Mídias. E, como mencionado pelo Bruno, isso é muito importante. É bom contarmos com especialistas da universidade, de instituições parceiras, mas é muito importante contarmos com as pessoas da rede, pessoas qualificadas e que têm muito a contribuir, né? E o alto astral do Bruno também, isso é muito bacana, né? Que isso também sirva aí de referência para todos nós nesse momento difícil, que os nossos estudantes, os familiares, todos nós estamos preocupados, mas nós precisamos seguir as recomendações do pessoal da área de saúde e aproveitarmos essa oportunidade de podermos trabalhar à distância, né? Que bom que existe essa oportunidade. E exatamente isso que eu gostaria que você comentasse um pouco, Márcia, o Centro de Mídias como um recurso, uma oportunidade, um espaço de formação, como o Bruno mencionou ali no depoimento dele. Bem, o Bruno traz na fala uma questão essencial, que é a gente privilegiar que quem construa para a rede seja a própria rede, né? Então, ele fala da rede aprendendo com a própria rede. Então, esse é um elemento central. E outra coisa muito relevante que ele traz na fala dele é o espaço virtual ou a aprendizagem mediada por tecnologia ser uma ferramenta neste momento em que a gente está com as aulas presenciais suspensas, para que nós possamos estreitar vínculos, né? Em primeiro plano, sempre pensando no aluno, para que o aluno não se distancie do objeto do conhecimento, para que ele não se distancie da educação como prática social, e que o Centro de Mídia seja este recurso ao acesso de todos os estudantes da rede pública do Estado de São Paulo, de educação, e que também seja um espaço de aprendizagem para o professor. Então, na seleção dos seus recursos formativos, para aprender com outros professores que estão ministrando aulas virtuais, e a gente tem, há quem diga que teremos aí na educação, a partir dessa suspensão, das aulas presenciais, um legado digital muito importante pós-pandemia. Então, esse legado digital, ele vai permitir que a gente possa ampliar o tempo de estudo dos alunos, proporcionando que, para além da sala de aula, no espaço físico presencial, ele possa acessar recursos e esses recursos possam ser indicados pelos próprios professores, seja por meio de um aplicativo, seja por meio de um ensino à distância por recursos da televisão, e que a gente não esqueça de que a tecnologia, o ensino mediado por tecnologia, ele veio para ficar. Estamos todos os esforços da rede, dos próprios professores, para a gente
e aí eu vou dar uma ênfase maior nesse momento, que é: nós não podemos permitir, enquanto sociedade, sobretudo enquanto profissionais da educação, que esse momento possa afastar os estudantes daquilo que é central na vida dele durante o seu período de educação formal, né? Então, porque seria muito perverso que, além de tudo que estamos vivendo nesse momento, ainda houvesse uma ampliação das desigualdades educacionais. Então, é com isso que a gente está comprometido. Não permitir que haja essa ampliação das desigualdades. E este é o recurso essencial para que a gente propicie a esses estudantes, por meio de um ensino remoto, por meio de uma educação à distância, por meio de cartilhas ou textos, apostilas e material didático disponível, por meio de aulas programadas por professores que sejam autoinstrucionais, com apoio de todas as famílias, que a gente consiga criar mecanismos, como estamos fazendo nesse momento, para que não haja esse distanciamento do estudante do objeto do conhecimento, da sua educação. A importância que ele mantenha os vínculos, né, com a escola, com o seu estudo. E claro que uma situação nova, né, uma situação que estamos aprendendo também, né, Márcio? A fala do Bruno, ele comentou ali tecnicamente, né, que algumas pessoas estão um pouco mais habituadas a trabalhar diante das câmeras, com ensino à distância, outros menos, mas todos nós temos condições de contribuir, todos nós podemos e devemos nos auxiliar com esse objetivo, né, que a gente chegue até os nossos alunos, aos nossos estudantes, e que a gente possa chegar de uma forma qualificada, né? O secretário também já anunciou, e todos nós estamos com todos os esforços para deixar claro que nenhum estudante será perdido, né? Todos os estudantes terão oportunidades, sim. Nós já estamos trabalhando aí com programas e projetos de recuperação e reforço para quem precisar. Então, é muito importante a gente realmente ter essa oportunidade de contar com um centro de mídias num momento tão difícil. Mas, como você mencionou, né, ele vai para além, né? O projeto já existia e, com certeza, ele vai deixar um legado aí e deveremos utilizá-lo sempre, fará parte da nossa realidade, né? Do processo de ensino-aprendizagem, mesmo após esse período difícil que nós estamos vivenciando. Então, é importante a gente ter essa clareza, a gente entender que é um processo, sim, todos estamos aprendendo, mas nós temos que nos esforçar ao máximo, nós temos que contar um com a ajuda do outro, para que a gente possa superar esse momento difícil da pandemia, do isolamento social, né, e aproveitar ao máximo as oportunidades que nós temos como centro de mídias, para que esse vínculo dos estudantes com a escola, com a aprendizagem, permaneça de uma forma qualificada. E após esse período, a gente ainda, com certeza, nós teremos um recurso a mais, além das aulas presenciais, nós teremos todos os recursos disponíveis no centro de mídia e a aprendizagem que nós estamos tendo nesse período também. Com certeza estamos nos qualificando mais ainda para a nossa função, né, para que cada um, dentro da sua específica função, possa contribuir aí nesse processo de ensino-aprendizagem. Eu tenho conversado com alguns professores e eles têm ressaltado isso, né? O quão eles estão preocupados em mediar a aprendizagem utilizando tecnologia para aprimorar as suas competências ou utilizar esses recursos, ampliar o uso desses recursos em sala de aula. Então, há como que esse momento tem servido também como um fator como uma alavanca que vai propiciar aprendizagens significativas para todos nós, sobretudo para os professores. Um catalisador, né? Tá acelerando o processo. Nós sabemos que na rede muitas pessoas até já desenvolviam trabalhos de ensino à distância. Os próprios alunos, né, muitos deles já estão habituados com vários recursos de mídia, mas é sempre importante qualificar esse trabalho, é sempre importante qualificar a informação que pode ser obtida por meio de ensino à distância, né, e termos
uma estrutura institucional, né, uma estrutura da própria secretaria, aí, claro, como eu disse no início, contando com a colaboração de toda a rede, contando com a colaboração de instituições, de universidade, todos que estão aí colaborando e colaborando de uma maneira efetiva, né, mas é um canal, uma estrutura institucional, né, então isso é importante também para que tenhamos esse espaço e essa conquista que você disse aí no início, né, e pensando especificamente na TPC, né, um momento para a formação e um momento para uma formação qualificada. Você quer comentar mais alguma coisa em relação a essa questão do Centro de Mídias e a TPC, Márcia? Eu vejo que neste momento o Centro de Mídias vai ser também será um espaço para mediação de aprendizagens entre os professores, naquilo que a gente está chamando também, não apenas de um estreitamento do vínculo para com os seus pares, para com a equipe gestora da escola, mas também um espaço de não distanciamento da sua formação, garantir que a gente não suspenda a formação continuada, que é um direito conquistado pela categoria, né? E aí a gente vai ter algumas mudanças a partir da suspensão desse momento presencial, e o Centro de Mídias vai ser um espaço importante para que a gente garanta que aquele esforço que vinha sendo constituído pelos próprios profissionais da rede na elaboração de pautas formativas, que contemplasse o currículo paulista, para que cada vez mais os professores, nas suas discussões dentro dos horários de trabalho pedagógico, eles pudessem qualificar os seus planejamentos, qualificar também as suas aulas para que isso gerasse aprendizagem. E não há outro meio para que a gente possa aprimorar as nossas habilidades que não seja por meio de formação. E essa formação, quando ela se dá, eu vou usar um teórico, mas Rui Canário diz, né, não há como qualificar esse espaço se ele não for por meio de uma aprendizagem coletiva. O grupo que aprende e constrói o significado para aquela comunidade em que estão inseridas, para aqueles estudantes, para o monitoramento da aprendizagem deles, o que está dando certo, o que não está, o que a gente vai precisar fazer, aí voltando para o cenário atual, o que a gente vai precisar fazer, busca ativa de aluno, a gente vai precisar ampliar o nosso tempo, isso são decisões ainda a ser tomadas, mas quais são as nossas preocupações nesse momento? Então, eu vejo o Centro de Mídias como um espaço virtual para que os professores possam ter garantido a sua formação e, ao mesmo tempo, esse estreitamento dessas discussões mais qualificadas para a gente não ter perdas. Ótimo, Márcia. E aproveitar a tua fala, o seu gancho, né, para a gente iniciar aí a terceira parte da nossa apresentação, que a ideia é justamente comentarmos um pouquinho aqui de como que será realizado esse trabalho de formação das ATPCs nesse período pós-replanejamento, né? Então, assim, é claro que nós estamos vivenciando um momento diferenciado, né? É claro que nós temos que dar todo o apoio, toda a estrutura para que o trabalho ocorra da melhor forma possível, temos que dar as informações para os nossos estudantes, os familiares, né? Mas algumas coisas elas permanecem e, graças a oportunidades como essas que estão surgindo agora com o Centro de Mídia, nós podemos mantê-las e, claro, adaptando o que for necessário, né? Levando em consideração toda essa realidade, todo esse contexto, mas nós conseguiremos manter as atividades, né? E manter as atividades de uma forma qualificada. Então, a gente vai passar agora uma apresentaçãozinha em relação à TPC, né? O que permanece inalterado, né? Nós temos a Resolução 72 de 2019, ela dispõe sobre a carga horária, né, dos docentes, e ela continua vigente, então não teve nenhuma alteração em relação a isso. E as atribuições das equipes, das nossas diretorias, né, das nossas regionais, das nossas diretorias de ensino, e das equipes escolares também não mudaram em relação à TPC. E a TPC, um espaço de formação. Tá? Agora, o que muda? Né? Nós estamos aqui nesse momento, nesse contexto, onde estamos todos fazendo
o máximo de força aí, todos os esforços para que esse problema seja superado com o mínimo de prejuízo, né? Então, algumas coisas elas precisaram de uma adaptação e é um novo contexto. E como o Bruno mencionou, né, estamos em processo. Então, essas conversas, esses diálogos, a escuta ativa também é muito importante para que a gente possa estar calibrando aí todo o processo. Mas, em relação à mudança, nós temos aí o escopo e a programação das pautas, né? No início do ano, a IFAP, né, com a colaboração da equipe COPED, de alguns especialistas, nós disponibilizamos várias pautas, várias sugestões de pautas para serem desenvolvidas nas ATPCs. Essas pautas elas estão disponíveis no nosso ambiente virtual. Mesmo nesse período de férias e recesso, nós continuamos com a produção, nós trabalhamos aí com a ideia de termos um banco de pauta disponível. Esse banco ele pode ser utilizado para estudo pessoal, pode ser utilizado para referência e construção de pautas específicas da escola e da DE. Agora, é claro que, nesse momento, nós teremos que tratar de alguns assuntos específicos relacionados ao coronavírus, ao momento que estamos vivenciando. E, além disso, foi para a rede um documento orientador da COPED, onde a equipe fez um belo trabalho, né? Fizeram todos os esforços lá para indicar algumas competências e habilidades por componente curricular que devem ser garantidos ainda para esse bimestre, né? Então, esse documento, com certeza, ele também vai ser utilizado como referência para essas pautas que serão elaboradas aí durante esses dias. Eu vou pedir só para voltar um pouquinho o slide anterior, por favor. Isso. E o espaço de mídia, né, dos encontros coletivos, que a ideia é nós utilizarmos o centro de mídia para estar desenvolvendo essas ATPCs. E, claro, que se algum professor, algum servidor tiver dificuldade, não conseguir acessar da sua casa, tiver algum problema técnico, isso pode acontecer, né? A escola, né, a direção da escola, os gestores, eles estarão lá para permitir que esse servidor, que esse professor chegue até a escola e utilize os recursos da própria escola. Claro que tomando todos os cuidados de higienização e evitando aglomerações. Então, a gente tem 3 possibilidades, né? A ATPC, que vai ser mediada por tecnologia a partir do centro de mídias, a própria diretoria de ensino, que poderá, nas suas propostas de formação continuada do professor para a aula de trabalho pedagógico. Então, essas equipes, tanto das diretorias de ensino como das unidades escolares, também podem utilizar esses ou outros recursos para materialização dessa formação, ou, na dificuldade do professor de acessar esses recursos, ele pode se dirigir à unidade de ensino para que tenha garantido esse espaço de formação, tomando os cuidados previstos aí, todos os protocolos para manutenção da distância, etc., né? Exatamente, Márcia. Então, a ideia é não perdermos nenhum servidor também. Não vamos perder nenhum aluno, nenhuma aluna, nenhum estudante, e também não perderemos nenhum servidor. Então, nós temos esses recursos. É um trabalho conjunto aqui do órgão central, da secretaria. Contamos muito com a colaboração das nossas regionais, parceiros fantásticos que nos auxiliam diretamente, e as próprias escolas também, os professores, os gestores, diretor, vice, PC, GOI, AUE, todo mundo, e não perderemos nenhum servidor também. E a gente está falando de garantia de direito, né? Garantia de direito. Tanto de aprendizagem para os estudantes, como de aprendizagem para a equipe que faz parte da gestão escolar, para a equipe docente, etc. Perfeito, isso é muito importante você enfatizar, porque é isso, a gente não pode perder isso do nosso discurso e da nossa compreensão, né? É um direito que nós temos. Então, eu até vou voltar ao slide lá para a gente comentar um pouquinho do que nós temos. A parte que nós falamos... Não, depois do... Por favor, aí. Né?
Pode passar mais um, por favor, Márcio. Então, só reforçando o que nós já falamos aqui de uma forma geral, né? Mas é bom ter o registro formal sempre. Então, a ideia é que tenhamos o menor contato possível, é um momento de isolamento social, sim, né? Nós estamos seguindo todos os protocolos da saúde para que a gente minimize, né, todo esse problema de contágio, né? E nós já sabemos a importância de tudo isso. Então, nós temos novas demandas, como nós já mencionamos aqui, de formação e de orientação. Então, a TPC ela está sendo reorganizada para que o escopo das pautas reflita, como nós já mencionamos, esse contexto atual. Tá? Pode passar. Então, é importante aqui, além de tudo que nós já destacamos, é importante nós mencionarmos que a proposta que estamos apresentando para a rede, ela leva em consideração momentos que serão organizados aqui pela EFAP, pelas equipes da EFAP, e também momentos que serão organizados pelas equipes da DE e também pelas equipes das nossas unidades escolares, né? Então, nós temos ali, para os professores dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, a resolução 72/2019, ela prevê até 7 ATPCs por semana. Então, eles têm que ser cumpridos de acordo com o componente curricular e por dia específico, né? Então, nós temos os dias específicos por área, e isso está mantido, e a gestão da escola deverá levar em consideração a carga horária de cada professor para desenvolvimento desse trabalho. Isso é o que não muda, né? Isso não muda. O dia do ATPC no componente curricular e a quantidade de horas de aula de trabalho pedagógico. Perfeito. Então, nós temos, das 7 ATPCs, como eu mencionei, uma parte será desenvolvida pela própria EFAP. Então, nós teremos duas aulas organizadas pela EFAP, 2 serão organizadas pela própria diretoria de ensino e 3 serão organizadas pela equipe gestora da própria escola. E isso, como eu mencionei, considerando a carga horária de ATPC de cada professor, e o horário que ele tem, né, disponível, respeitando a sua carga horária, é claro. E a escola vai se organizar, porque tem professores que possuem um número menor de ATPC, e a escola precisa definir exatamente qual horário que ele fará esse momento de estudo, esse momento de formação. Acho que a gente tem uma tabelinha aí, só para mostrar, né, uma sugestão que nós tivemos ali, para quem tem 32 aulas, jornada integral, a jornada básica com 24, jornada inicial com 19 e a jornada reduzida com 9. Então, a ideia é que nós tenhamos uma distribuição por semana, tá? Para cada uma delas. Eu vou só exemplificar ali na primeira linha. Então, quem tem a jornada integral, 32 aulas, tem que fazer as 7 aulas, né? Então, na primeira semana, a ideia é que tenhamos 3 aulas desenvolvidas pela própria unidade escolar, 2 aulas desenvolvidas pela equipe ou pelas equipes da diretoria de ensino e 2 aulas desenvolvidas aqui pela equipe da EFAP. Na semana seguinte, 3 aulas desenvolvidas pela unidade escolar, 2 pela DE, mais 2 pela EFAP e assim sucessivamente. Tá? Isso varia, lógico, de acordo com a carga horária de cada professor, e os professores que possuem um número menor de aulas, é recomendável que os gestores procurem se organizar direitinho para ver qual tema que ele deve participar, né? E mesmo a disponibilização de pontos importantes de discussões que são relevantes e que talvez ele não possa participar por ter outro compromisso, por não fazer parte da carga horária dele, mas nós sempre indicamos materiais de estudo, materiais de leituras, então é importante que o PC contribua também para que essas informações cheguem até esse professor. E o próprio aplicativo também pode ser um recurso para que, de armazenamento, por exemplo, desses tópicos importantes, para que os professores que têm uma carga de aula de trabalho pedagógico menor em razão do seu número de aulas também possam acessar, né, João?
Sim, a SEDUC sempre tem a preocupação de disponibilizar todos os materiais que nós utilizamos nas formações, e isso continua também. Isso aliás, nós temos mais recursos agora ainda para essa disponibilização, né? Em relação ao professor dos anos iniciais do ensino fundamental, nós temos na resolução 72, né, a previsão de 2 aulas, 2 ATPCs por semana, né? Então, elas serão organizadas de forma alternada também pela EFAP, pela equipe da diretoria de ensino e pela equipe gestora. Volta uma, por favor, Márcia. Só vamos lembrar que algumas escolas, alguns professores, eles participam também do EMAI, né, do projeto de educação matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, esses professores que participam do EMAI, eles possuem mais 2 aulas destinadas à formação, né? Então, são 2 momentos que os professores têm também para a formação, que soma-se aí as 2 aulas que ele já tinha previsto pela sua carga horária, tá bom? Então, a gente organizou ali também uma sugestão de distribuição, de organização, tá? Então, nós teríamos na primeira semana uma aula organizada pela própria unidade escolar e uma aula organizada pela EFAP. Isso para quem não participa do EMAI. Quem participa do EMAI tem esse momento também organizado pela unidade escolar, um momento pela EFAP e mais 2 aulas organizadas pela DE. Na segunda semana, nós temos uma aula organizada pela unidade escolar e uma pela DE, para todos que têm a jornada básica, e mais 2 organizadas pela EFAP para quem participa do EMAI. E na terceira semana, DE e EFAP, e 2 da UE para quem possui o EMAI. Dessa forma, o professor dos anos iniciais sempre vai ter contato ou com a formação da DE ou com a formação da UE. Tudo isso, é claro que é um exercício, né? É importante que a rede aguarde todos os comunicados, assim como já tivemos um documento orientador da COPED que foi encaminhado ontem, se não me engano. Nós teremos também boletins informativos, mais formações, para estar discutindo esse assunto. Sempre ouvindo a rede também, né, para que a gente possa enriquecer e aperfeiçoar esse momento. Tá bom, Márcia? Acho até importante isso que você trouxe, que é esse momento de, muitas vezes, de desestabilização inicial num processo de mudança. Todo processo de mudança prevê um processo de adaptação. E é essencial que, também nesse espaço de aula de trabalho pedagógico sendo realizado por meio de tecnologia, mas por meio de um espaço virtual, a gente ter a calma, né, de que tudo vai caminhar para que a gente também, cada vez mais, se adapte a essa nova realidade e amplie as nossas possibilidades de qualificação desse espaço de formação. Acho que esse é um elemento essencial, nós falávamos disso um pouco hoje à tarde. Então, a gente vai construir isso juntos, né? Há uma disponibilização essencial do espaço virtual, e quem vai qualificar somos nós, todos nós, EFAP, diretoria de ensino e os gestores e os professores das unidades escolares, né? Isso, Márcia. E é importante agora a gente abrir um espaço aqui, nós já temos algumas questões aqui. Eu vou ler a primeira aqui para a gente tentar responder. Lembrando que todas as questões são recebidas, elas são devidamente encaminhadas aos setores de competência, e a ideia é que a gente possa dar um retorno o mais rápido possível. Tá? Nós temos uma pergunta aqui do Anderson, da escola Dr. Reinaldo do Nascimento, de Taboão da Serra. As ATPCs deverão ser realizadas por videoconferência? Os aplicativos de mensagem podem ser utilizados como recurso para a realização ou só por videochamadas? Acho que nós temos até um slide ali, se puder voltar, por favor, Márcia. Nós temos aí, então, nesse slide, se puder passar, né, por favor, isso.
As diretorias de ensino e as unidades escolares também podem se utilizar de recursos de chat do aplicativo do Centro de Mídias. Então, é importante ficar claro isso para todo mundo. E a SEDUC, ela cobre todos os custos de internet pelo uso desse aplicativo para todos os profissionais da educação atuantes na rede estadual. Então, o secretário já avisou isso várias vezes, nós estamos reforçando sempre. Então, quando você acessa, faz o seu login, né, com o seu acesso de servidor, dados. Não consome dados. Né? E a DE poderá, sim, utilizar outros recursos digitais para a realização de suas pautas. Né? Foi mencionado aqui, nós sabemos que temos professores, temos gestores, temos servidores que já trabalham, já desenvolvem alguns trabalhos. Mas é importante destacar o centro de mídia, toda a estrutura que nós temos disponível nesse momento para que a TPC ocorra de uma forma bem qualificada. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Márcia? Eu até estava dizendo um pouco antes que é todo um processo de adaptação ao uso dessas tecnologias. E um ponto que você trouxe, João, que eu acho essencial, isso não é novidade. Mas há uma ampliação desses recursos nesse momento e toda uma estrutura montada para que esse espaço seja um espaço utilizado efetivamente pelos servidores. E também o próprio aplicativo em que há espaço para esse chat aí que o professor de Taboão da Serra, como é o nome dele? Nossa, mas o professor de Taboão perguntou, né? Acho que é importante dar destaque. E também a possibilidade da escolha dos próprios professores e de todos os profissionais das unidades escolares para também utilizarem os recursos que satisfaçam a todos aqueles que participam da formação. Mas só é importante lembrar dessa necessidade de contemplarmos as pautas que são desenvolvidas pela EFAP, pelas diretorias de ensino, que estão voltadas, sobretudo, para a implementação curricular. E esse é um ponto que eu julgo bastante relevante. Perfeito, Márcia. Aqui nós temos uma participação aqui da Eliana também. Eliana é de Ourinhos. Ela coloca o seguinte: as pautas sugeridas para a TPC da EFAP virão alinhadas com o trabalho remoto? Sim, nesse período, as pautas estarão alinhadas com o trabalho remoto e elas precisam também do alinhamento com as orientações que foram passadas no documento orientador da COPED, conforme eu mencionei. Né? Nós temos aqui a Kátia Cristina Correia, de Itu. Sobre as ATPCs, como será a sua dinâmica? Continuará sendo por área ou será geral? Será disponibilizadas pautas formativas a serem realizadas? Voltando, né, Kátia, aquele ponto que o João explicou anteriormente. Esse espaço, ele vai ser adequado, as pautas serão elaboradas pela EFAP, mas pela EFAP, pela diretoria de ensino e pela unidade escolar, que vai se responsabilizar pela tanto planejamento quanto materialização das pautas. E lembrando que a gente trabalha em rede, ninguém trabalha isolado. Então, embora duas pautas sejam elaboradas pela diretoria de ensino, 3 pelas unidades escolares, como estamos numa rede, mudam-se as responsabilidades diretas, mas a programação é de toda a rede conjunta, né? Sim, com certeza, né, Márcia? Aqui tem uma participação também do professor Jackson, ele é de Itapetininga. Eu vou até aproveitar a fala dele e a fala da Kátia também, para fazer o meu comentário já dos dois. Tá? Sou professor da rede há 35 anos, fui PCNP de tecnologia por muitos anos e quero parabenizar a SEDUC, Centro de Mídias de São Paulo, pela proposta de trabalho e a utilização de recursos midiáticos. Sempre fiz uso desses recursos e creio piamente no sucesso dessa metodologia, desde que haja formação e instrumentalização dos professores e, quem sabe, um subsídio para a compra de computador ou notebook. Seria interessante também que se mantivesse um canal aberto com a SEDUC, Centro de Mídias, para sanar dúvidas. Abraço a todos. Então, eu aproveito aqui a fala do Jackson e da Kátia, né,
que a Kátia tinha perguntado sobre a disponibilização das pautas formativas e a questão da organização ser por área, né? Nós mencionamos, continua com a mesma organização prevista na resolução. Temos também uma proposta que também está prevista na resolução para os anos iniciais, né? E as pautas que forem organizadas pela EFAP, elas já fazem parte dessa formação que o Jackson menciona, né? Então, nós temos todo um trabalho aí de apresentação, de proposição de pautas, mas que é também um processo formativo. Não só para o professor que vai participar da TPC, mas para o próprio PC, para os próprios gestores que vão participar. A questão da instrumentalização, então, também todos os esforços, a SEDUC está fazendo todos os esforços para que tenhamos todo o instrumental funcionando no seu máximo, para que todos possam ser contemplados. E, claro, é necessário, concordo, todos nós concordamos com o Jackson, que é necessário uma formação. A fala do Bruno, o que eu comentei, né? Cada um está num momento. Então, a formação ela é importante justamente para a gente tentar calibrar tudo isso. E ele traz esse aspecto também do canal de comunicação da rede com a rede, né? Tanto o aplicativo ou por meio dos canais que a EFAP disponibiliza para os professores são muito bem-vindas. São bem-vindos os comentários, são bem-vindas as críticas, para que a gente possa permanentemente melhorar esses espaços formativos, qualificar em termos de rede todo esse processo de formação e na garantia da formação continuada do professor. Perfeito, Márcia. E nós estamos encerrando aqui. A sugestão também já está anotada, está registrada aqui. Com certeza, todas as áreas da Secretaria estão acompanhando. Tá? E tem muitas perguntas aqui. Nós vamos ter que dar uma olhada depois com calma, ver o que não foi garantido na fala ou aqui no momento das perguntas, para a gente estar passando aí para todo mundo. A última questão aqui em relação às perguntas é que algumas pessoas questionaram em relação às dificuldades de acesso, dúvidas, né? Então, nós temos o canal, nós temos equipes inteiras trabalhando aí no Centro de Mídias para esclarecer esses pontos. Vamos contar com a colaboração também da DE e da escola para que a gente consiga desenvolver esse trabalho de uma maneira qualificada. Então, aproveito aqui para agradecer, em nome da EFAP, da professora Cristina Mabellini, do nosso secretário, a sua presença, Márcia, a participação dos nossos professores, dos nossos gestores. Você quer dar uma palavrinha aí Tem uma mensagem final muito rápida, né? Tem um provérbio africano que diz que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança, né? E aí a gente diz que é preciso toda uma rede para educar uma criança. É isso. É uma frase muito feliz, na minha opinião, porque é isso mesmo. Todos os esforços para educarmos os nossos alunos, as nossas crianças de todas as idades, né? Desde a educação infantil até os nossos jovens e adultos que estão na nossa rede. Agradeço, viu, João, por este diálogo. Nós agradecemos a sua presença, continuamos contando com a sua colaboração e de todos vocês da rede. Muita serenidade, muita tranquilidade, muito trabalho, muita aprendizagem. Um abraço fraterno a todos e vamos que vamos.